Outro superchat, João do Bed, e aí depois eu venho pros Live Pix. Graças a Deus, chegou ao fim a titularidade, a sequência de titularidades do Chesney. Goleirinho aposentado. Muitos gols que ele toma que até o Iñaki Peña defenderia. Cara, eu acho que hoje foi realmente a partida para enterrar o planejamento de se ter o Chesney no Barcelona como uma opção viável. Se o Joan Garcia não puder retornar, o Barcelona tem que procurar um outro goleiro, porque o Chesney hoje jogou muito mal. Na verdade, o Chesney jogou uma partida bem na temporada, que foi contra o Real Madrid, né? O Chesney, ele é o anti-Mbappé. O melhor goleiro para você ter quando vai jogar contra o Mbappé é o Chesney. Porque o Mbappé, ele é o tipo do jogador que ele chuta sem olhar pro gol. Ele sabe onde o gol tá, ele imagina a posição do goleiro e ele tenta deslocar o goleiro na virada do pé. Então ele ajeita o corpo parecendo que vai dar num canto e dar no outro. E aí o goleiro sai um pouco antes e não consegue voltar. Ele faz muito gol assim. Só que o Chesney nunca cai antes. O Chesney não se mexe enquanto a bola não sai do pé do atacante. Em muitos casos, isso faz com que, num lance onde o chute é óbvio, ele demore a sair e o Barça pegue gols que outros goleiros defenderiam. Mas quando enfrenta um atacante, como é o caso do Mbappé, que, assim, ele chuta tentando deslocar o goleiro, ou optando mais pela força do que pelo jeito, ou virando o pé de última hora, ou chutando sem nem olhar pro goleiro, sempre cruzado, sempre com força, o Chesney demora muito para sair, então não tem como enganar. Contra o Real Madrid foi a melhor partida do Chesney, porque o duelo entre ele e o Mbappé era muito favorável pro Chesney. E claro, mesmo assim o Mbappé ainda faz um gol, e quase o Chesney pega, né? Porque a bola ainda desvia na perna dele, só que não o suficiente para sair da direção do gol, vai morrer na lateral da rede. Foi o único bom jogo do Chesney na temporada. De lá pra cá, muitos gols defensáveis. E aí, cara, a gente fica até num cálculo. Eu sou do setor financeiro, para quem não sabe, né? O meu sustento é finanças. Trabalhei como consultor, o meu mestrado, me mudei para Barcelona para fazer mestrado, fiz mestrado em Barcelona, trabalhei como consultor em Barcelona durante um período. Voltei para o Brasil, agora estou trabalhando em uma empresa brasileira que oferece vários serviços, né? Assumi aí né? Fui promovido, vamos dizer, né? Virei CEO no Brasil de uma empresa que é a Prospera Serviços Financeiros, tem educação financeira, tem consultoria, tem planejamento financeiro, tudo que você imagina de setor financeiro, a Prospera faz. Inclusive, vem para Prospera você também, fiquem atentos aí, vou divulgar depois. E aí o que acontece? Então, eu sou um cara que tudo na vida eu calculo para saber risco-retorno, para saber o impacto positivo ou negativo de uma decisão, para tomar uma decisão baseada no que os cálculos me permitem dizer que é o mais recomendado naquele momento. E é muito frustrante para mim falar o que eu vou falar agora, porque vai de encontro ao que eu faço da vida. Mas é incalculável, a gente nunca vai poder calcular, é incalculável quantos pontos o Barcelona teria a mais em La Liga e na Liga dos Campeões se o Joan Garcia não tivesse se lesionado. Porque a gente pensa muito a defesa que o goleiro faz nos acréscimos do segundo tempo. Essa é a defesa decisiva, que muda os rumos da partida. E não é uma defesa com 2 minutos de jogo muda os rumos da partida. Um milagre. Em qualquer momento do jogo, o time perdendo por um gol, empatando ou ganhando por um gol, uma defesa em qualquer uma dessas situações, em qualquer momento da partida, muda completamente os rumos do jogo. E, infelizmente, o Chesney não conseguiu ser esse nosso goleiro. Não conseguiu ser o goleiro que faz essa defesa. A gente sabia que ele não estaria à altura do Joan Garcia. O Joan Garcia, quando foi contratado, a torcida do Barcelona, que é uma das mais exigentes, para não dizer chata, do mundo, desconfiou. Quem é esse cara? Jogou onde? Vem do Espanhol? Não, esse cara não vai vingar. E não demorou um mês. Todo mundo aceitou que a gente tem ali um potencial melhor goleiro do mundo. Ele ainda não é, mas ele tem potencial para ser. Tem talento para isso. E que já de chegada, já de imediato,
faria diferença para o Barcelona em partidas de máxima exigência, faria defesas que mudam os rumos de uma partida, porque fez. Contra o Raio Vallecano foi o jogo mais chamativo, mas contra o Newcastle, ele faz uma defesa no primeiro tempo que impede 1-0 para os caras. E que nos dá muito mais tranquilidade para fazer os 2 gols na segunda etapa que permitiram a vitória. Essa defesa cai no esquecimento, porque ela não foi no final do segundo tempo, foi no primeiro tempo, mas ela muda o rumo da partida. Contra o PSG, aquele gol do Mayulu, a sensação que eu tenho é que o João Garcia pegaria. O primeiro gol do Clube Bruges, a sensação que eu tenho é que o João Garcia pegaria. Esse segundo gol hoje do Borja Iglesias, e até o primeiro, que não era tão fácil, mas um goleiro de elite defenderia. Aquele gol do Carreira, o João Garcia pegava os 2. Quantos chutes a gente não tomou gol? Que não dá para apontar, o goleiro frangou. E que se o João Garcia tivesse em campo teria defendido e mudaria o rumo da partida, é incalculável. A gente sempre vai ficar no campo hipotético. Mas uma coisa, eu não digo o número exato, mas uma coisa eu posso te dizer, foram muitos. Quantos pontos? Não sei, mas muitos. Muitos. Porque ter um goleiro que garante você ir para o intervalo empatando ou ganhando por um gol, ao invés de dar sobrevida para o adversário, já faz toda a diferença na história de uma partida e na história de um campeonato. Então, que bom que o João Garcia vai voltar. A maioria dos gols que o Chesney pegou, eu não consigo apontar falha. Mas tampouco eram chutes completamente indefensáveis. Eram chutes que você pensa, se fosse o Alisson, se fosse o Neuer, se fosse o Courtois, se fosse o João Garcia, se fosse o Oblak, se fosse o Sommer, se fosse esses goleiros de elite, poderia ter defendido. E o Chesney não consegue defender. Basicamente isso. Então, para reserva tá bom, mas para longos períodos em que ele precisa ser titular, a gente vai acabar tendo problemas. Tomara que o João Garcia tenha saúde nos próximos 10 anos. Ele teve uma lesão na vida antes dessa. Também foi uma lesão de joelho. Foi no outro joelho, não foi no que ele teve agora. Depois ele passou, se eu não me engano, foi em 2019. Foram 6 anos sem lesionar. 6 anos sem lesionar. Se ele passar mais 6 anos sem lesionar, tá ótimo. Não quero mais nada dele. Só 6 anos. 6 aninhos sem lesionar, John. Tá fácil. Quebra esse galho pro pai. Já tá ótimo.